Exclusivo, você vai conhecer agora a história do grupo religioso que marcou data para se salvar do fim do mundo e desapareceu misteriosamente. Eles saíram de casa sem nada, rasgaram dinheiro e até documentos. E há 2 semanas, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Uma família unida, religiosa e querida no bairro onde morava. Pessoas boas, pessoas se não pudesse te ajudar a atrapalhar, também não atrapalharia. Uns vizinhos excelentes. Uma mudança brusca de comportamento. Agressivos e realmente não sabiam o que dizer. Eles só batiam na Bíblia e falaram: Jesus vai voltar. E um desaparecimento cercado de mistério. Nesse momento só pode imaginar o pior, né? Que assim, você pensa, será que está morto? Onde eles estão? Era aqui, neste bairro de Diadema, na Grande São Paulo, que seu Pedro morava com Dona Antônia e 2 filhos, Henrique, de 22 anos, e Thaís, de 18. Há 2 semanas, a casa está vazia. A filha adotiva, Patrícia, mora nos fundos com o marido e 2 filhos pequenos. Seu Pedro trabalhava como vendedor. Sempre foi um homem pacato e religioso. Mas, segundo a filha, de repente, o comportamento dele mudou radicalmente. O vendedor passou a pregar contra as igrejas em geral. Ele também falava de forma agressiva e radical sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Usava a Bíblia de maneira assim que é para metralhar mesmo, né? Não tinha um diálogo, né? Uma conversa mansa, pacata. Era aquela coisa, né? Ou você aceita ou você não aceita. Criticava as vestimentas, anéis, pintura de cabelo. Tudo ele questionava, né? Falava que estava errado. A mudança influenciou a esposa e os 2 filhos. Dona Antônia abandonou o emprego numa firma de alimentos onde trabalhava há 14 anos. Henrique, que terminou a faculdade ano passado, estava noivo e tinha um bom emprego. Largou tudo para seguir a crença do pai. Thaís trabalhava no setor de RH de uma grande empresa e também abandonou o emprego. Era a filha mais apegada ao pai. Que a minha sobrinha, ela sempre foi muito obediente, ela não fazia nada para desagradar o pai dela. Às vezes combinava dos primos sair e o pai não queria porque é balada, ela falava assim: tia, eu não vou porque eu não quero que o meu pai não confie mais em mim. Ela não saía. Seu Pedro, Dona Antônia, Henrique e Thaís estão desaparecidos. Eles saíram de casa sem levar roupas, dinheiro ou documentos. Até o carro ficou para trás. De acordo com os amigos e parentes, o desaparecimento da família está diretamente relacionado com o fanatismo religioso. Na última vez em que eles foram vistos, o pai, a mãe e os 2 filhos se reuniram com outras 8 pessoas para um jantar, aqui mesmo, na casa onde a família vivia há mais de 40 anos. Este jantar foi chamado por eles de a última ceia. No dia seguinte, todos saíram daqui só com a roupa do corpo e desapareceram. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. A reunião aconteceu na casa do seu Pedro no último dia 13, um domingo. Eram 12 pessoas, o número de apóstolos na última ceia de Cristo. Durante o jantar, o grupo fez diversas leituras da Bíblia. Depois, eles rasgaram dinheiro e cortaram documentos pessoais. O grupo ainda destruiu um computador. Por fim, deixaram bilhetes e dinheiro para os parentes e foram embora. Eles seguiram a pé para um destino desconhecido. A filha adotiva de seu Pedro foi a primeira a perceber que os pais e os irmãos tinham desaparecido. Ela abriu a casa da família para a nossa equipe. Estamos chegando aqui na sala, que está exatamente da mesma maneira que a Patrícia encontrou no dia em que a família desapareceu.
Aqui, bom, é o computador, né, Patrícia? É o computador deles, né? Que meus irmãos ficavam acessando no Orkut, né? Era direto. Quebrado, tá quebrado aqui. Eles quebraram, cortaram os fios, né? São esses fios aqui? É, esses fios aqui. Todos cortados? Todos cortados. A televisão, eles cortaram o cabo, né? Os cabos também foram cortados? Foi cortado, né? E a mesa estava exatamente dessa forma? Dessa forma. Com esses bilhetes, né? Os bilhetes. Isso aqui para você, devolver essa caixa. Um recado mais pessoal, Patrícia. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Carlinhos é seu esposo? Meu esposo. Matheus e Vitor são meus filhos. Carlinhos cuida dela, do Matheus e do Vitor. Deixaram dinheiro também junto com os bilhetes? Deixaram dinheiro, né, com um grampinho, mais ou menos uns R$1.100. Aqui diz, tem R$600 para pagar água, luz e telefone. Esse valor foi dado para mim estar pagando as contas, né? Entre os bilhetes, papéis com anotações de versículos da Bíblia e um ideograma do calendário hebraico. Através do calendário hebraico, que eles falaram que teriam mais ou menos a conta de que Jesus estaria voltando nesse dia 14, às 2 horas da tarde. Amigos e parentes acham que a família foi influenciada por 3 pregadores, Giovanni, Márcio e Roberto, suposto líder do grupo. Esse Roberto, ele entrou nessa família, ele acabou com essa família. Ele não pensou nas 2 crianças que tá aí, ele não pensou na filha dela que ficou, tá entendendo? Ele mexeu com a cabeça de todo mundo. Os documentos foram cortados em pedaços bem pequenos. Mostrar a identidade de cada um dos desaparecidos é como montar um quebra-cabeças. Então, a questão é, será que desapareceram ou não desapareceram, né? Para esta psicóloga, a família estava num momento de incerteza e fragilidade. Por isso, foi convencida a abandonar tudo. Quanto mais fragilizado você está, mais predisposto também a seguir alguém que pareça te mostrar uma realidade, né? Uma realidade que te convença. Olha, você vai desaparecer, mas você reaparecerá daqui a 1000 anos. Era aqui, na Praça da Sé, no centro de São Paulo, que Roberto, Márcio e Giovanni se revezavam nas pregações. O tema era sempre o mesmo, o arrebatamento. Só que para eles, esta profecia tinha data e hora marcadas para acontecer. E agora estou... Este teólogo explica que o arrebatamento é uma profecia bíblica. O arrebatamento é uma profecia que Cristo faz aos seus seguidores, que da mesma maneira como ele foi assunto no céu, ele voltaria para vir buscar a sua igreja. Óbvio, a sua vinda para buscar a sua igreja, ela seria precedida de alguns eventos. Mas ele explica também que não existem referências na Bíblia sobre datas para o arrebatamento. Quanto à datação da minha vinda, não vos convém saber nem os tempos, nem as estações que o Pai, no caso Deus, estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não nos compete, não é da nossa alçada saber o dia, a hora, quando, como, em que circunstâncias essas coisas vão acontecer. Já é extrapolar os próprios limites da fé. Na Praça da Sé, os 3 pregadores não conseguiram convencer ninguém. Mas encontraram em Diadema uma família inteira que acreditou neles. E eu não sei se é seita, eu não sei se é satanismo, o que é isso, a gente ainda não descobriu, mas tiraram eles do caminho da verdade e levaram para o caminho da mentira. Além dos 4 membros da família de seu Pedro e dos 3 pregadores, havia uma outra família no grupo que esperava o arrebatamento. O irmão de seu Pedro, José Carlos, a mulher dele, Valcilene, e os 3 filhos, Carla, Rubens e Moisés. Carla e Rubens participaram do jantar e se lembram de tudo o que aconteceu. O Roberto falava para eles se levarem do CPF, que ele falava que era a marca da besta, e os documentos deles, que prendiam eles na terra. Aí eles rasgaram tudo,
Meu tio quebrou as coisas lá em cima, rasgou dinheiro. Eles falaram que eles iam ser arrebatados, né? Que eles iam sair andando, que quando desse 2 horas Jesus ia tirar eles da terra, que havia um anjo materializado e ia tirar eles da terra. Mas para esta família, a caminhada de destino incerto durou pouco. No meio do caminho, Valcilene resolveu voltar com os filhos para casa. O marido seguiu em frente. Estava levando muito a sério aquilo. Até que eu perguntei, quer dizer que vocês vão mesmo embora? Vamos, nós vamos se desligar. Não faz mais parte desse mundo. Eu falei, isso aqui vai dar polícia. Eu falei, eu tô com criança. Isso não vai ficar bem pro meu lado. A minha esperança eu ia trazer eles de volta. Né? Eu falei, quando as crianças estiverem passando fome, sede, ele vai voltar. Rubens, de 13 anos, diz que durante o jantar estranhou o comportamento do primo, Henrique, e não se esquece de algumas palavras ditas por ele. Ele sempre olhava assim pra gente, vai ser amanhã. Amanhã a gente vai pra Glória, né? E eu cheguei a ouvir que ele disse, se eu não for, eu posso chegar a me suicidar. Vocês, por favor... Carla diz que o pai deixou uma pista do lugar onde ia aguardar o arrebatamento. O meu pai falou assim que ele ia pegar Fernão Dias, que lá tinha várias curvas, que ia ser mais fácil dele ser arrebatado. Eu não sei se ele seguiu esse caminho. Mostraram também na Bíblia que nos fins dos tempos as águas vão explorar, né? Muita gente na morte, como já foi previsto na Bíblia, só que mais não foi ter. E nem foi nada disso, né? Foi um erro do... Desde o desaparecimento das famílias, parentes e amigos fazem buscas na região de Diadema, mas depois de 2 semanas não tiveram nenhuma notícia sobre o paradeiro da família de seu Pedro e dona Antônia. O homem que convenceu a família de Pedro e Antônia a abandonar tudo se chama Roberto Carlos da Silva e também está desaparecido. Ele era dono de uma gráfica neste bairro em Diadema, mas deixou tudo para trás, inclusive algumas dívidas para a mulher e os 3 filhos. Por isso ninguém da família aceita falar sobre o assunto. 2 boletins de ocorrência foram registrados nesta delegacia de Diadema. A mulher de Roberto foi ouvida pela polícia. Neste relatório, ela conta que o marido teve o mesmo procedimento do restante do grupo, rasgou dinheiro e cortou todos os documentos pessoais. Por enquanto, a polícia só tem uma linha de investigação. Aconteceu alguma coisa, está com o desaparecimento. O que aconteceu com a família de seu Pedro? Onde está José Carlos? E onde estão os 3 pregadores que convenceram o grupo a abandonar tudo? 8 pessoas, 8 desaparecidos. Para os amigos e parentes, por enquanto, a espera é feita de angústia e incerteza. Como a gente gosta muito deles, tem um apreço imenso, a gente nunca quer pensar no pior. A saudade é muito grande, né? Nosso pai, tio, tia, prima, todo mundo, né? As crianças precisam de um pai para acompanhar na escola, em tudo. Mas afinal, o que levou essas pessoas a acreditar que 2011 é o ano do fim dos tempos e que poderiam ser arrebatadas por uma força superior com dia e hora marcados?